Oi, você que está aí nos assistindo agora, um culto tão abençoado. Eu quero declarar sobre a tua vida as bênçãos do Senhor, que você possa receber o milagre do Senhor aí na sua casa, que você possa aproveitar esse momento tão maravilhoso deste culto tão abençoado. Deus abençoe você e a sua família. É um prazer ter vocês conosco. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Meus irmãos, boa noite. Que a graça e que a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. A Deus toda a honra, toda a glória e todo o nosso louvor. Só Ele é digno. E a razão de você ter saído da sua casa, ter vindo aqui, espero que seja, porque se não foi, você está perdendo seu tempo, está no lugar errado, se você está aqui por outra razão. Mas eu tenho certeza absoluta que você está aqui por causa dele, para prestar a ele o seu culto, para agradecê-lo por estar vivo, pelo dia que ele te deu. Então, não é que a gente não possa fazer isso em casa, em qualquer lugar, mas o corre-corre do dia a dia em casa, a gente se distrai com os nossos afazeres, como Marta. E quando a gente vem, pelo menos quando a gente se reúne na igreja, quando a gente vem para a igreja, aí a gente aproveita pelo menos esse tempo aqui para dedicar exclusivamente a Ele. Amém? Então, em nome de Jesus, volta o seu coração para cá. Sei que às vezes são tantas coisas e muitos de nós não nos desligamos, porque às vezes ficamos até 11 da noite, a gente vai para casa, mas o trabalho vai com a gente, principalmente agora com esses negócios, né? Que nos ajuda muito, mas também atrapalha um pouco, e a gente continua fazendo muita coisa. Eu quero dizer a vocês, ouvindo aqui através dele, se vocês tivessem vindo através de mim, vocês não estariam aqui, com certeza. Então, enquanto tem gente para usar, Deus usa alguém. Um dia meu pai, lá atrás, quando meu pai ainda não tinha conhecimento da palavra, e a minha mãe tinha muito desejo. Vocês lembram aquelas Bíblias ilustradas? Bem grande. E nessa época era muito difícil a vida. Hoje é moleza, gente. Hoje vocês não têm noção, essa molecada não sabe o que é dureza não, né? E a gente passou muitas situações, e eu me lembro, porque eu já me entendia, né? Tinha meus 6, 7 anos. Eu não tenho muita imagem, tem um menino que ele se converteu na igreja, hoje ele é um pastor, advogado, pastor da Igreja da Paz em São Paulo. Ele está em São Paulo com o pastor Abe Uber. E esse garotinho aceitou Jesus na igreja num culto de terça-feira em Alta Floresta. Ele tinha 3 anos de idade. 3 anos. Qualquer hora que a gente encontra ele, fala, eu lembro o dia, a hora, tudo. Tem um menino lá da igreja, o Maninho, que toca. Ele lembra, eu fui ministrar em Peixoto de Azevedo, final de semana passado. Retrasado, não o que passou agora, o retrasado. E ele foi comigo. A minha esposa estava ministrando no encontro com Deus para as mulheres, e fazia 2 encontros que ela tinha viajado comigo, nos últimos 2, e ela disse, bem, eu não posso perder esse, eu não vou com você, eu tenho que ir para o encontro de mulheres. E ela foi,
o encontro lá na chácara, e o maninho foi comigo. E ele me contando a história, com 3 anos de idade, o pai dele derrubou a mãe dele com a faca e iria matar. E ele pulou em cima da mãe dele para proteger a mãe com 3 anos de idade. Ele lembra. Eu, por exemplo, não lembro. Eu me lembro de 5, 6 anos, as primeiras cenas. E era difícil. Aquela época era complicado. Mas Deus sempre cuida da gente. E aí, trabalhando na roça, meu pai chegou no Paraguai com a mala, meu irmão mais velho com 2 anos e meio e eu com 6 meses de idade e a minha mãe. Ele afundou lá, Foz do Iguaçu para dentro, 70 quilômetros para dentro do Paraguai, em 1970 e alguma coisa, 74. E aí, a minha mãe, eu lembro, chorando, falando: compra uma Bíblia. Passava aquelas pessoas vendendo no sítio, na zona rural, aquelas Bíblias ilustradas. E a minha mãe, o meu pai falava assim: ó, mulher, olha para mim, eu tenho cara de trouxa. Bíblia é papel. Papel aceita o que qualquer comedor de feijão escreve. Esses vagabundos não têm coragem de trabalhar igual eu. Vem arrancar dinheiro de trouxa, vendendo isso aí, ó. Isso que é a palavra de Deus. Mulher, lá muito ser besta. Isso aí é papel. Foi Deus que escreveu. Aonde? Não vou entrar em detalhes, não tomar tempo, mas eu já tinha meus 12 anos. Eu pedi para ele, porque tínhamos que trabalhar para nós. E eu pedi para ele: pai, eu posso colher algodão para o vizinho no domingo? O senhor deixa eu colher algodão para o vizinho, para mim ter o meu dinheiro? Mas não era para mim ter o meu dinheiro, para mim comprar uma Bíblia. Porque eu queria comprar uma Bíblia. Eu me envolvi com religião muito cedo. Nessa região que nós morávamos, tinha comunidade. E nós tínhamos o ministro da Eucaristia, chamava Miguel. O padre ia uma vez por mês rezar uma missa. Mas tínhamos um ministro, mas ele não sabia ler em espanhol. E eu já era alfabetizado. Então, aos 13 anos, meu pai mandou para o Paraná para me estudar. Eu estudei lá até o 5º grado, 5º ano, no Paraguai. Então, ele me chamava para fazer as leituras daquele folheto que vinha com o culto dominical, das novenas, e me colocava lá na frente, entendeu? E eu fazia a leitura, já traduzido, já para o português, né? Já lia traduzindo simultaneamente. Quer dizer, eu já lia em português. E é isso, e aquilo era plano de Deus, e aquilo foi me instigando esse negócio de... E Deus tinha planos. Mas eu trabalhei, colhi algodão. Quando eu peguei meu dinheiro, eu lembro, fosse hoje, fui lá na igreja, chamava Padre Osmar. A secretária chamava Eliane. Aí eu falei: padre, eu queria comprar uma Bíblia. Ele disse: vai lá na secretaria, fala com a Eliane. E eu comprei, era uma Bíblia azul, tinha a Sagrada Família na capa, capa azul e a Sagrada Família. Eu amava essa Bíblia. Mas um dia eu cometi uma besteira, uma bobeira, que uma tia minha, de Cruzeiro do Oeste, Paraná, estava em casa, e ela falou assim: que Bíblia linda. Eu falei: tia, se a senhora for para a igreja, se converter, eu te dou essa Bíblia.
Cara, eu podia ter prometido qualquer Bíblia da minha vida, menos aquela. Mas aí eu tive que honrar a minha palavra. Você acha que ela abriu mão? Eu falei, tia, eu posso te dar outra? Eu falei assim, mas foi da boca para fora. Ela falou, não, eu quero essa Bíblia, que ela está toda marcadinha. Eu falei, tia, quem sabe um dia ainda vou ser dono dessa Bíblia de volta. Estou esperando Deus promover ela para a glória eterna, mas daqui uns 100 anos. Não estou torcendo para ela morrer não. Mas quem sabe depois eu consigo com meus primos falar, cara, tem uma Bíblia aí que me pertence. Porque essa Bíblia foi muito especial na minha vida. E eu lembro quando eu cheguei em casa com a minha Bíblia, irmãos, maior alegria. Trabalhei dia domingo colhendo algodão para os vizinhos com a minha Bíblia. Meu pai falou uma bobeira que eu nunca esqueço, mas nem vou repetir, não vale a pena. Mas o tempo passou. Eu já estava aqui no Mato Grosso, no ano de 98. Meu pai veio me visitar pela primeira vez, porque eu vim para ficar 6 meses, fiquei 1 ano, e eu já estava aqui há 2 anos. E meu pai veio me visitar. E meu pai me falou assim, meu filho, tua Bíblia tem uma letra muito pequena. Eu queria uma Bíblia, mas da letra grande. Tem? Eu falei, tem. E custa caro. Irmão, arranquei um 100ão dele na época. Eu falei, senhor, me dá o que eu queria, porque eu lembro quando eu cheguei com a minha Bíblia, que ele disse que eu tinha gastado dinheiro com... Usou um termo que ele não sabia nem o que estava falando. Mas seria o maior prazer meu presentear meu pai com a Bíblia. Eu disse, mas hoje ele tem que saber que não há dinheiro no mundo. Não há, irmãos. A maior fonte de riqueza e a salvação está na palavra. Palavra de Deus. E eu lembro o dia que ele falou que eu tinha gastado dinheiro e falou assim, Bíblia é papel. Você acha que foi Deus que escreveu? Você acha que Deus baixou aí e escreveu? Isso aí foi um comedor de feijão igual eu, pecador. Eu falei, pai, claro que não foi um jumento, uma égua, uma vaca, um touro, um cabrito, um porco, um cachorro, e quase que eu disse, um tonto, igual eu, mas foi homens que escreveram, foi gente, pai, porque enquanto tiver gente, Deus vai usar gente, mas gente, nós, pessoas, são só instrumento, só ferramenta, é vaso de barro, mas é Deus. Deus só usa pessoas, enquanto tiver pessoas. Se não tiver, daí ele usa, para falar com Balaão, ele usou até uma jumenta, não foi? Se for preciso, Deus usa um pássaro. Deus usa, se eu não me engano, uma vez o irmão José Maria me contou de um funcionário roçando, deu uma foiçada, e o pé de açapeixe lá no mato, Deus não falou com o cara, e ele não caiu prostrado, é ou não é? Eu não esqueço, irmãos, da minha patroa no Paraná, meu patrão e minha patroa viajaram para a praia, e eles me deixaram, falaram, não, você vai pousar na nossa casa, cuidando da casa, e uma das recomendações dela, não esqueça, pelo amor de Deus, Amarildo, de molhar minhas plantas. E o que o Amarildo fez? Esqueci, cara, já estava, eles 30 dias tinham ido para Minas, e aí, a plantinha, quando eu vi, cara, eu lembro de uma plantinha dela lá, estava morta, estava já quase, fui lá e peguei água, e falei, meu Deus do céu, esqueci das plantas da Silvia, vai dar BO, né? E eu comecei a colocar água, cara, fui colocando,
No outro dia ela estava sorrindo, viva de novo, graças a Deus. E Deus começou a falar comigo através da planta. E Deus falou tanto comigo através daquela planta que vocês não têm ideia. E Deus fala com a gente de muitas formas. Então, se Deus me usou para ser bênção na vida de vocês, Deus tem usado vocês para serem bênção na vida de muita gente, né? A família de vocês é uma bênção. Vocês têm uma riqueza muito grande, que a gente olha e vê os seus filhos, pastor Elias, pastora Rosilda, e vê os seus filhos, os meninos, né? Todos cresceram na igreja no louvor. Eu sei que chegar aqui, eu falei assim, por Deus, eu pensando, eu falei, poxa, já pensou se o Lucas e o Thiago tivessem aqui, né? A Nara, todo mundo ali cantando aquela festa toda, né? É um show, né? Ali, um show entre aspas, tá? Então, vocês são uma família preciosa, muito importante. E Deus usou alguém para ser bênção na minha vida, e me usa para ser bênção na vida de alguém, como usa você para ser bênção na vida dos outros, e usando cada um no seu propósito. Júlio talvez nunca pensou que um dia, sei lá, se tinha plano de ser prefeito algum dia, se envolver com política. Tinha lá atrás? E de repente, né? É assim. Deus tem os seus planos. Amém, gente? Glória a Deus. Irmãos, mas eu vim aqui para falar da palavra de Deus, né? Para compartilhar. Estou feliz de rever alguns irmãos. Fazia tempo que eu não vim aqui. Faz tempo, pastor, você tem que me convidar mais. Entendeu? 2 anos, Bira. 2? Olha só, o Bira lembra. Feliz de... Mas eu quase que não conheci lá na Shalom. O pastor Zé Maria estava num boné assim, tão jovem, tão jovial assim, que quando eu olhei, eu falei, uai, é ele mesmo, uai, né? Mas feliz de revê-los, né? A irmã, a pastora Néa estava lá também, e o pastor Elias, a pastora Rosilda, e foi mais, estava o prefeito, a primeira dama, tinha mais gente lá daqui? Tinha, né? Glória a Deus. Que bênção. Oi? Como? Como é que você viu? O Bira acabou de lembrar uma cena aqui, pastor. Ele acabou de lembrar. E ele falou, você não vai me humilhar, né? Eu mandei ele lembrar. Eu lembro um dia lá em Alto Floresta, né? O Bira, eu falei, Bira, olha bem para mim. Por que se você não enxergasse mesmo, qualquer pessoa, por que você só escolhe as meninas bonitinhas para andar e tal? Eu vejo assim ele, com a mãozinha, a mão, pastor Elias, no ombro da minha filha. Ele com a mão no ombro da minha filha, a Eminem e tal. Eu falei, opa, parou, olha aqui. Eu falei, Bira, você só as bonitas, pastor. Ele, entendeu? Só seleciona. Brincadeira, Bira, brincadeira. Você sabe que eu estou brincando com você, cara, né? É uma brincadeira, né? Mas com a mãozinha no ombro da minha filha não era brincadeira, não. Ai, ai. Bira. Mas só para não correr risco, enviei ela para bem longe. Entendeu? Já para não... Brincadeira, gente. Abram a Bíblia, a palavra de Deus, em Eclesiastes capítulo 3. O tempo passa, né? 15 anos. Não sei se alguns aqui não sabem, prefeito. O pai da pastora Rosilda foi o pastor que me batizou. Ele era pastor em Maringá e dava cobertura para a nossa igreja lá em Tuneiras, né? E
E no dia do batismo ele estava ministrando, pregando na nossa igreja, e ele que fez o batismo. Então por isso que às vezes quando minha cabeça não funciona bem, porque foi ele que me batizou, viu, Rosildo? Fala para ele, pastor, assim, ele não funciona bem da cabeça, eu acho que foi. Eclesiastes capítulo 3, vamos ler a palavra? Eu já casei pessoas em Alta Floresta, apresentei o filho deles, casei o filho deles e agora consagrei a pastor. Não que eles me chamaram para a consagração dele a pastor. Eles eram um casal. Enfim, deixa eu pregar aqui, senão eu fico só contando história. Vai chegando o tempo da idade da gente que a gente não prega mais. Eu falo para o pastor Oswaldo, falo, pastor, mas a história do senhor vale a pena contar. A gente não prega mais, só conta história. Eclesiastes capítulo 3, acharam? Se você puder colocar na tela lá, para ajudar, por favor. Irmãos, eu não vou tomar muito tempo não. Eu vou resumir aqui, para a gente orar. Eclesiastes capítulo 3, a partir do versículo 1. Para tudo há uma ocasião certa, e há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Então, tudo tem um tempo certo. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. E assim vai, tempo para isso, tempo para aquilo. Ou seja, voltando no primeiro versículo, tudo tem um tempo determinado. Para tudo há uma ocasião, há um tempo para todo propósito. Amém, gente? Isso é uma das coisas mais importantes, irmãos, da vida de uma pessoa. A coisa mais importante na tua vida é você descobrir, é você entender o propósito da sua existência, o propósito da sua vida. Há um tempo certo, uma ocasião certa para cada propósito. Então, cada um aqui está vivendo um tempo. Aqui fala tempo de sorrir, de chorar, tempo de abraçar. Talvez há pessoas aqui hoje que o que ela mais precisa nesse culto é de um abraço. E eu queria que você se colocasse de pé agora e desse um abraço em alguém, porque às vezes um abraço é tudo que essa pessoa precisa, e há tempo de abraçar. Dá um abraço, dá um abraço, dá um abraço. Tempo de abraçar. Isso. Tempo de abraçar. Uma pessoa, uma amiga, um amigo. Pode se assentar, pode se assentar. O Dr. Miles Monroe, um dos maiores pregadores
um dos homens muito usado por Deus na palavra. Ele esteve no Brasil algumas vezes, o pastor Silas Malafaia trouxe ele. E eu lembro de uma mensagem que ele ministrou. E uma frase dele foi que pior do que a morte para uma pessoa, ele diz que existe uma coisa que é pior do que morrer, que é viver sem propósito, é viver sem sentido, sem descobrir, porque a coisa mais importante, irmãos, para nós é descobrir o sentido da vida. Porque quando nós descobrimos qual o propósito da nossa vida, o sentido da nossa vida, qual é a nossa missão nessa terra, tudo muda, tudo fica mais fácil, tudo passa a ter um sabor, um significado diferente para a gente. Isso faz a gente olhar as coisas com um olhar diferente. Isso faz a gente dar valor em coisas e a outras não. Isso traz todo o sentido para o nosso viver. É entender qual é o propósito da minha vida. Porque ninguém está aqui por acaso. Deus não errou. Ninguém fez essa caixa sem saber por que deveria fazê-la, sem que tivesse um sentido, um propósito para ela existir. Ninguém um dia acordou e disse: olha, eu estou com uma ideia aqui, mas não sei para que serve, não sei qual o objetivo, mas eu vou fazer. Não. Ele já sabia o tamanho dessa caixa, já foi dimensionado de acordo com o propósito dela. A pessoa sabia o tamanho dela, que ela deveria ser, para caber o que tem dentro dela, para que ela atingisse o objetivo pelo qual ela foi criada, a capacidade, a potência dela. Aqui dentro tem um outro aparelho, que tem outro propósito. A caixa é só o suporte. Essa caixa não é nada, mas tem algo aqui dentro dela que faz ela ter sentido e dá todo o sentido para ela. E ela está cumprindo a missão dela, o propósito dela, em conjunto com o que está dentro dela. Aqui tem um alto-falante, tem um monte de coisa aqui que eu nem sei. Tudo que você olhar aqui, para essa luz, você acha por que eles colocaram essa luz aonde ela está? Ela não está aqui por acaso, ou não? O pessoal achou que ia ficar bonito colocar ali. Você acha que eles colocaram ali só ficou bonito também, não, gente? É bonito também, mas ela está ali só para bonito? Né? Gente, esse microfone, esse fio, essa estante aqui, ó, esse púlpito, esse celular, o teu sapato, tua roupa, esse prédio, tudo que você está vendo aqui que foi feito, antes de ser feito, quem fez já sabia por que deveria fazê-lo. Não fez por acaso, já sabia o sentido. E a Bíblia diz, a palavra de Deus, quantos creem na Bíblia, a palavra de Deus? E a palavra de Deus nos garante que antes de me formar, eu não sei quantos milhões de habitantes já existia na face da terra quando eu nasci. Mas se pegar os mais novos aqui, tem garoto aqui que quando ele nasceu já tinha 6 bilhões de habitantes. E é gente pra caramba, não é? Já tinha muita gente. Quando eu nasci já tinha, não tinha tanto assim, porque o negócio aumentou muito, né, o volume. Então, você já parou para pensar? Então, se já tinha tanta gente assim, por que
eu existo? Por que Deus me criou? Interessante que no meio de 7 bilhões de habitantes, não tinha ninguém igual a esse garotinho quando ele foi criado. Você já pensou? Não tem nenhuma figurinha repetida? Figurinha exclusiva, né? Não tinha ninguém com as características dele. Não tem. Pode ter parecido, é gêmeo, mas não é igual. Não tem o mesmo a mesma personalidade. O DNA de um, o DNA de outro. A personalidade de um, a personalidade do outro. É parecido, mas não é igual. Porque cada um é uma obra exclusiva. E cada um nasceu para algo que só você é capaz de cumprir essa missão do jeito que deve ser. Você nasceu para ser, para fazer, para viver aquilo que Deus estabeleceu, que Ele planejou antes de te criar. Ele já sabia por que Ele deveria te criar, por que Ele deveria te trazer. Alguns acham que Deus estava muito tranquilo. Aí ele falou assim, estou muito tranquilo aqui, e eu vou criar um que dá bastante trabalho para mim ficar mais... Aí ele, Bira, não é você não, ele criou eu. Você já achou que era você, né? Mas foi eu. Aí Deus falou, vou criar um Amarildo. Ele corre bastante, ele vai dar trabalho, eu vou ter que ficar meio atento assim, porque, né? O Messias que vinha, pastor, olha o monte de terra ali, na estrada ali, olha um monte de terra. Quase me mata de susto, irmão. Entendeu? Próxima vez você vem no seu próprio carro, tá? Gente, só que você precisa entender o seguinte: tudo tem o tempo certo. Amém? E você precisa entender isso. Tem o tempo de Deus. Você já perguntou onde Jesus estava com 20 anos de idade? Se com 12 anos ele colocou os doutores da lei no bolso, ele já sabia tanto da palavra, tanto das coisas de Deus, que aos 12 anos, quando José e Maria foram ao templo para adorar, de acordo com as festas judaicas, os judeus saem até hoje de qualquer parte do mundo e vão a Jerusalém para adorar na época das festas tradicionais judaicas. Até hoje, eles saem de todo lugar e vão à festa da Páscoa, os tabernáculos, né, festas do Pentecoste. Mas enfim, eles esquecem o menino Jesus. Quando eles percebem, o menino ficou para trás. E eles voltam e o encontram no templo com 12 anos. Os doutores todos admirados, falou, esse menino, quem ensinou ele? Qual escola, né? Quem foi o rabino que ensinou esse menino? Porque ele responde tudo e ele faz perguntas que ninguém consegue responder. E você não pensou assim, por que Jesus não, aos 25 anos, por que essa missão dele ia até aos 33, se ele começasse com 25, era 8 anos, gente, 8 anos. Por que quando vieram prender ele, que Pedro puxou da faca e queria cortar a orelha dele, cortou a orelha dele, Pedro cortou a orelha de um soldado, que Jesus colou a orelha lá de Malco, e Jesus falou, Pedro, não precisa me defender, você não entendeu nada ainda, eu vim para essa hora, eu vim para esse momento, chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. Eu já disse isso para vocês lá atrás. Você não entendeu o que eu falei para vocês antes de ontem? Sei lá, semana passada. Eu não expliquei para vocês que o grão de trigo, se caindo na terra não morrer, fica só, mas se morrer vai dar muito fruto. Eu não falei para vocês que a hora do Filho do Homem está chegando, a hora do Filho do Homem ser glorificado.
você não entendeu nada. Ele falou: se eu quisesse agora, era estalar o dedo aqui, ó. Se eu pedir aqui agora, o Pai manda uma legião aqui, ó, de anjos aqui, e acaba com tudo isso aqui, ninguém encosta um dedo em mim. Mas eu vim com essa é a minha missão, esse é o propósito. Aí você fala assim: mas poxa, se o Senhor tinha poder de decidir, definir isso, por que o Senhor então não falou assim: ó, Pai, segura aí mais 3 anos, tem muita gente se convertendo, muita gente sendo curada, Pai, tem mortos sendo ressuscitado, tem muita gente, sabe, Pai, tá, agora que está, sabe, com mais 2 anos, Pai, muda um pouquinho aí, altera um pouco aí o plano. E por que ele não fez isso? E a Bíblia diz que ele veio na plenitude dos tempos. Não era com 25 anos. Você fala, ele não estava pronto com 25 anos, intelectualmente, emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. Por quê que ele esperou aos 30 anos para cumprir uma missão de 3 anos? Porque esse era o propósito. O mais importante da vida, irmãos, não é quantos anos você vai viver. O mais importante é se você viveu o propósito de Deus. Não é quanto tempo. É o que eu fiz da minha vida. É o que eu fiz, é o que eu faço com o tempo que Deus me dá. É no que eu gasto o meu tempo, no que eu invisto o meu tempo. Principalmente nos dias de hoje. No que eu gasto o meu tempo, no que eu invisto o meu tempo. No celular, nas redes sociais, no bate-papo, com lorota, fazendo o quê? Estudando, lendo, orando, buscando a Deus, trabalhando, lutando. No que eu gasto o meu tempo? O propósito da sua vida, o que você faz com o seu tempo, revela se você realmente já entendeu, descobriu qual é o propósito da sua vida ou não. É fácil, é só dar uma analisada nas atitudes dessa pessoa, no que ela faz com a vida dela, na forma dela viver, como ela trata a sua família. Revela se uma pessoa entendeu o propósito de Deus na vida dela. Se ela entendeu como ela trata as pessoas, como ela trata a igreja, as coisas de Deus, como ela trata, com zelo, capricho, responsabilidade. Como eu me trato, como eu me cuido. Se eu entendi o propósito de Deus para a minha vida. Porque se eu entendo que o propósito de Deus para a minha vida, né? Eu sinto informar vocês, vai ser triste para mim, mas eu estou preparado emocionalmente para enterrar todos vocês, né? Claro que daqui uns 150 anos ainda, mas só quero dizer que vocês vão morrer antes de mim, eu vou ficar por último, e eu vou ter que passar por tudo isso, receber a notícia, meu grande amigo lá, com 130 anos, morreu. Eu falei, que pena, rapaz, estou com 160 aqui, e pena, mas amém. Antes ele do que eu. Vai com Deus, precisando de você lá. Que bom se fosse assim, né, gente? Mas a gente não sabe, irmãos. E todos nós temos um tempo determinado. Eu estou brincando, você sabe disso que eu estou falando aqui. Uma brincadeira. Mas só para você entender. É que eu não sei se amanhã eu vou ter a mesma oportunidade que eu estou tendo hoje. Eu não sei, gente. E eu tenho certeza absoluta aqui que ninguém sabe também. A única coisa que nós temos é fé e confiança em Deus,
que amanhã Ele vai nos dar outro dia. E pela graça e a misericórdia dEle, talvez Ele vai dar a oportunidade da gente consertar uma desculpa, umas coisas que não deveríamos ter feito ontem. Às vezes Ele vai dar a oportunidade de amanhã ir lá, pedir perdão, dar um abraço, um beijo, de fazer isso ou fazer aquilo. Porque há coisas, irmãos, que a gente não pode perder tempo, deixar o tempo passar. Porque muitas coisas na vida a gente acorda tarde, tarde demais, tarde demais. E aí você já viu, nós não podemos perder tempo, porque tempo é muito importante, o tempo é muito precioso, e Deus tem um tempo para cada um de nós. Se você entender o propósito de Deus na tua vida, vai te ajudar muito. Você vai entender o trabalhar de Deus, porque entre as promessas de Deus, entre, sabe, os cumprimentos, as realizações, vai ter um tempo determinado para isso acontecer, e durante esse tempo, muita água vai passar debaixo dessa ponte. Vão acontecer muitas coisas, o processo, até chegar lá, até cumprir o propósito, até cumprir, até a gente, vão acontecer muitas coisas. E a gente precisa entender o propósito de Deus para saber lidar com isso, para a gente não desistir nunca. Olha na vida de José do Egito. Deus revela o propósito da vida dele. Aos 17 anos, Deus já revela o propósito na vida dele. Só que não foi para o outro dia não, gente. Deus revelou o propósito da vida dele através de um sonho. Deus mostrou o propósito, que tinha um propósito na vida dele. Deus revela o propósito, Deus só não revela o processo, né? Deus só fala assim: a terra mana leite e mel, a terra é maravilhosa, a terra é a terra. Agora, você já pensou lá no Egito, Deus só mostrando o poder dele, a glória dele, e falando: a terra é boa, a terra é boa, a terra é boa. Se ele chegasse e falar: a terra é boa, mas tem um deserto até lá, tem gigantes do outro lado daquela muralha, tem uma muralha para vocês atravessarem, a porteira, a fronteira é cercada por uma muralha gigantesca, é uma fortaleza, e vocês vão ter que romper essa fortaleza. Em cima dessa fortaleza, do outro lado, os soldados dá 3 de vocês, eles são gigantes. Vocês querem? Você já pensou? Não, nem saímos do lugar, porque irmãos, eles viram Deus operar tanta coisa na vida deles, e quando eles chegaram na divisa, que mandou os 12 espiar a terra, falou: dá uma olhada, vai sondar a terra e traz para nós as informações, anota tudo. Fizeram um levantamento, e escolheram os 12, os melhores, os jovens, 12 príncipes, de cada tribo os mais inteligentes, mais capacitado, com visão, para observar, para anotar, relatório de tudo, para a gente montar a nossa estratégia de como nós vamos atacar, por onde entrar, a fragilidade, o ponto forte, o ponto fraco, os detalhes desse povo. Aí Moisés manda os 12 espias. Quando volta, eles voltaram: gente, a terra, trouxemos os frutos para vocês verem, do jeito que Deus falou. Só uma coisa Ele não falou para vocês. Algum dia Ele falou para vocês lá que tinha gigante. Então, nós, se compararmos com eles,
não passamos de gafanhoto. É igual um grilo, é uma barata, é um pernilongo, um mosquito, uma faísca. Os homens dão 3 metros, estão armados até o cabelo. Cara, desiste, suicídio. Outra coisa, a cidade é uma muralha. Ponto fraco? Tem não, meu amigo. E quando eles deram aquela notícia, com exceção de Josué e Caleb, dos 12, só 2, com exceção de Josué e Caleb, e aqueles 10 começaram a falar das dificuldades, todo mundo desistiu, pastor. Falou, não, você é louco, cara, vamos voltar atrás. Todos voltaram atrás. Josué e Caleb tentou consertar e disse, gente, mas quem nos trouxe aqui foi Deus. Olha, Deus abriu o mar vermelho. Olha Deus cuidando da gente nesse deserto todo. Gente, olha a mão de Deus. Gente, vocês viram o deserto, não tem um rio, não tem uma mina d'água. E de repente, de uma montanha de pedra, da rocha, começa a brotar água, pastor. Brotar água, pastor. Pastor, e não é 2 litros de água, no deserto quente, né? Irmão Zé, é muito quente o deserto, e aqui quente você vai desidratando, porque de dia é muito quente, aí Deus põe o quê? Uma coluna de nuvem tampando o sol. À noite no deserto acontece o quê? Nós subimos no Monte Sinai. Nós já subimos no Monte Sinai. A gente vai para o pé do monte meia-noite. É 4 horas subir no monte para chegar às 4 da manhã. Orar até o sol nascer, 5h30, 6 horas, para a gente voltar. A gente ora lá em cima no Monte Sinai. A gente vai com 3, 4 blusas, luva, touca, só o olho de fora. Tudo enrolado, 3 blusas, 2 calças, aquela segunda pele térmica, tudo, calça por cima, e as melhores blusas que você tem, você leva, por quê? É frio demais, pastor. No deserto, à noite, a temperatura despenca. De dia, ninguém sobe, porque ninguém suporta o calor. Aí Deus coloca uma coluna de fogo à noite, para aquecer, para condicionar o clima. Aí no deserto, você trouxe para a gente morrer de sede aqui e tal. Olha na pedra, encosta nela, toca nela. Pastor, são 3 milhões de pessoas, fora camelo, vaca, boi, cabrito, carneiro. Se 3 milhões de pessoas tomar 1 litro d'água por dia, tem que tirar 3 milhões de litros na hora. E outra coisa, irmão, você está num deserto, sabe que não tem rio nenhum para frente. Falou, gente, aqui deu sorte que nunca vimos um negócio desse, mas da pedra está minando água, da rocha. Mas ali na frente não sabemos se vamos ter essa sorte não, vamos ficar por aqui. Mas gente, eles moviam para lá, a rocha movia com eles. A fonte nunca os abandonou, 40 anos. Mas bastou alguém dizer que do outro lado tem gigante, agora a situação mudou, e não sei o que, a política mudou, isso e aquilo outro, e bastou isso, e esqueceram, 40 anos minando 3 milhões de litros por segundo, minuto, sei lá, de água. Meu Deus do céu, não tem, no deserto não tem uma árvore, é areia e pedra. Aí não tem um pé de trigo, não tem um pé de arroz, não tem um pé de milho, de mamão. E nunca faltou comida. Deus mandava trigo de manhã, ele escolhia 2 litros de maná para preparar comida. Aí o pessoal, uma carnezinha também caía bem. Deus então manda codorna, comida, carne. Os caras faziam espetinho, pastor, espetinho. E bastou, eles já esqueceram. Deus falou, revelou o propósito dele na vida de José. Ele tinha 17 anos.
Ele chega ao palácio aos 30, 13 anos depois. E 13 anos, esses 13 anos, irmãos, esse cara passou tudo que talvez eu e você não gostaríamos nem de sonhar. Foi perseguido. Os próprios irmãos dele tentaram matá-lo. Ele foi vendido como um objeto. Foi injustiçado. Foi preso, foi caluniado. Pagou por crime que ele nunca cometeu na vida. Jogaram ele dentro do poço. Foi vendido no mercado de escravo. E um escravo vendido no Egito, gente, não era tratado. Mas ele achou graça aos olhos de Potifar e se tornou gerente geral do Potifar. Mas até lá, a borracha, lá, pergunta se o Potifar estava lá, dizendo: esse é o meu protegido aí. Não, meu irmão, é um escravo comprado no... Agora, o comportamento dele lá chamou atenção, porque mesmo no meio da escravidão, ele se destacou. As atitudes dele, porque ele tinha um propósito na vida dele. E as atitudes dele, o Potifar falou: que desperdício. O cara pensando, ele era um cara inteligente, bem sucedido, o segundo homem mais importante do Egito, o chefe da guarda do faraó, o general dos generais. E ele disse: caramba, esse empregado, esse escravo aí, nesse serviço pesado, duro, esse cara é tão dedicado, faz com tanta excelência, é um cara tão prestativo. Eu estou desperdiçando ele. E se eu trazer ele, se eu colocar ele para gerenciar meus negócios? No que é simples, ele trabalha com tanta dedicação, limpando o chão. Imagina então se agora eu dar um cargo para ele. Imagina agora se eu remunerar ele. Imagina agora se eu dar um... O cara falou assim: estou desperdiçando. Aí sim, mas até lá. Enfim, o processo não foi fácil, viu, gente? Aí ele lá na prisão, lá, irmão, o cara vai preso, acusado do crime que ele foi acusado, que vocês sabem, cai lá na prisão, lá dentro. Você acha como que ele foi tratado nos primeiros dias na prisão? Porque você acha, quando você lê, ele se tornou chefe do carcereiro, do cárcere lá e tal, achou graça. E meu irmão, até ele achar graça, até ele conquistar a confiança desse carcereiro, do cara conhecer ele e saber que ele era de confiança, entregar para ele se tornar o chefe lá, até lá. Meu irmão, você não tem ideia do que esse cara viveu. É bonito ver ele agora, o homem mais importante do Egito, com a coroa agora, o manto do rei, montado no cavalo do faraó. Mas você não queria estar lá na prisão. Lá, quem quer passar pelo processo? Quem quer pagar o preço? Quem quer suportar o processo? Tudo. E pastores, sabe o que mais? Depois, quando ele já governador do Egito, passou 7 anos de fartura, começou a fome. Os irmãos dele, a fome bateu nos países vizinhos. E o pai dele envia, fala: meus filhos, só tem comida no Egito, vai lá comprar comida. E eles vão comprar. Quem é o comandante do Egito? José. E José olha para eles, reconhece. Mas agora, ele tinha 17 anos quando os irmãos vendeu ele, certo? 30 anos ele foi ao palácio, 7 anos de fartura. Então agora ele está com 37. Já tinham passado 2 anos de fome, quando os irmãos vão comprar e ele se revela. Porque ele fala, olha, quando ele se revela para os irmãos, ele diz: traz o meu pai. Eu sou José, a quem vocês estão mentindo ainda, falando que um animal devorou. Quando eu perguntei, quem é a família de vocês? Enquanto vocês têm pai, o pai de vocês é vivo, não é? Né? Porque José reconheceu eles na primeira, mas eles, na cabeça deles, nunca que eles iriam encontrar José lá. Mas quando José se revela, no capítulo 45 de Gênesis,
Quando José se revela, irmãos, diz que eles todos foram para a parede assustados. Falou, agora sim. Você acha que José esqueceu tudo que nós fizemos para ele? Agora nós vamos. Aí a Bíblia fala assim, ó, que José falou, chegam para cá, me abraça, vem cá. Nós somos irmãos. Vem, mas eles com medo. Vai mandar matar todos nós. Ele disse, abraçou e disse, gente, por que vocês estão assustados assim? Achando que eu vou me vingar? Que eu vou pagar com a mesma moeda? Não. Vocês não entenderam o propósito de Deus. Deus usou vocês para me mandar, para me enviar na frente, para salvar todo mundo. Está aqui no capítulo 45. Eu não vou fazer nada com vocês. Eu estou encerrando, tá, gente? Eu vou orar. Olha só isso aqui. Então José, não conseguindo se conter diante de todos os que estavam com ele, gritou, saiam todos da minha presença. E não ficou ninguém. Quando José se deu a conhecer aos seus irmãos, ele mandou todos os empregados saírem. Ficou só ele com os irmãos. Ele chorou muito, que dava para ouvir do palácio os gritos do choro dele profundamente. E José disse, eu sou José, meu pai está vivo. E seus irmãos não lhe puderam responder, de tão assustado que ficaram diante dele. Gênesis 41, eu estou lendo o versículo 1. Está ali, 3. Então José disse aos seus irmãos, eu sou José, meu pai ainda está vivo. E os seus irmãos ficaram amedrontados diante dele, que não conseguiam nem falar. Por favor, cheguem mais perto de mim, disse José aos irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes, eu sou José, o seu irmão, aquele que vocês venderam, que queriam matar. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente, adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra. Nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Deus, porém, me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim não foram vocês que me enviaram para cá, mas sim o próprio Deus. Isso é entender qual é o propósito da minha vida. Quando você entende o propósito da sua vida, você não fica preso a mágoas. Você não vai ficar preso porque falaram mal de você, porque te criticam, porque te perseguem. Você não vai ficar preso a essa. Me acusaram injustamente de um crime que eu não cometi. Não. Você não vai ficar preso a essas coisas. Lembra lá na prisão, José revelou o sonho dos dois, do copeiro e do padeiro. E José falou, cara, daqui 3 dias você vai ser restituído ao seu cargo. E você vai ser garçom, você que vai servir o rei. Você vai estar na frente do rei todo dia. Me ajuda lá, cara. Dá uma força lá. Me tira daqui. Vocês me conheceram aqui, caramba. Diz a Bíblia que o pessoal chegou lá, esqueceram. 3 anos depois, o faraó tem o sonho, quer matar todo mundo. Aí o cara lembra, fala, meu Deus, agora eu estou me lembrando. Faraó, agora eu me lembro. Lembra quando eu cometi um deslize, o senhor me mandou para a prisão? Então lá na prisão um rapaz interpretou um sonho lá e tudo aconteceu. Não se aflija, chama ele, ele vai interpretar teu sonho. Ainda bem que o cara esqueceu dele, né? Porque se o cara tivesse influência e chegasse lá e dissesse, tem um cara muito bom, esse pode, se você deixá-lo, eu trazê-lo para cá, para trabalhar comigo, ele ia ser mais um garçom. Não estou desfazendo da função de garçom não, porque servir o rei como garçom era uma das funções mais nobres que, está entendendo? Mas diante do que Deus tinha para ele, ser garçom não chegava nem perto. Era muito maior a missão, era salvar vidas, milhares e milhares
de pessoas, inclusive a sua família. Ele disse: gente, por que vocês estão com medo, achando que eu vou fazer mal porque vocês me venderam, queriam me matar, tramaram a minha morte, me venderam como um objeto? Não, por que vocês estão assustados, achando que... Não, gente, é um modo esquisito, é chato, isso doeu muito, isso me magoou por muito tempo, mas eu estou livre disso, porque o Deus que eu sirvo me ensinou a amar e perdoar as pessoas. O Deus que eu sirvo, Ele me ensinou o Pai Nosso. Claro que na época quem ensinou o Pai Nosso foi Jesus, tá? Mas eu estou traduzindo para os nossos dias. Ele diz assim, ó, e no Pai Nosso Ele diz: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos ofende. Perdoai as nossas ofensas, quer dizer, faz comigo do jeito que eu faço com os outros. Pode, Deus pode te tratar do mesmo jeito que você trata os outros. Deus pode te perdoar do mesmo jeito que você está perdoando os outros. Perdoai as nossas ofensas, assim como, quer dizer, copia, siga o exemplo. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Irmãos, José disse: meus irmãos, isso ficou lá atrás. Se eu tivesse preso a esse peso carregando, eu não teria chegado até aqui. Eu só cheguei até aqui porque eu me livrei desses pesos. Isso impede a gente de voar. Você precisa entender o propósito de Deus na sua vida, porque às vezes o processo, as coisas não é do jeito que a gente imagina, e não é no tempo, na hora que a gente quer. Deus falou: Abraão, vou fazer de você pai de uma multidão, de uma nação. Com 75, ele só viu Isaac nos braços 25 anos depois, quando ele tinha 100 anos de idade. Gente, Deus poderia ter feito o universo em um dia, em uma hora, se Ele quisesse. Mas estuda a Bíblia, olha lá, Ele fez uma parte no primeiro dia, outra parte no segundo dia. Ele não tinha poder para fazer tudo no mesmo dia? Gente, Deus poderia fazer em 1 minuto. Poder Ele tem. Mas você precisa entender como que Deus trabalha. Não é por causa dele, é por causa de nós. Para Deus não existe essa questão de tempo. Tempo é para nós. Deus é eterno. Não existe negócio de tempo para Deus. Deus é a eternidade. Você sabe, tempo é para nós. Porque a eternidade, tira 1 milhão de anos da eternidade, fica quanto? A eternidade. Você tira 100 bilhões de anos da eternidade, vai sobrar quantos anos? Agora, para nós, 100 anos, tira 10, ficou 90. Entendeu? Por exemplo, eu sei que eu vou viver 100 anos, pastor, mas eu já gastei 50, cara. Estou preocupado. Só tenho 50 pela frente. Poxa vida, hein? O que eu vou fazer desses próximos 50 aninhos? Para nós, cada dia que passa, a gente é um a menos. Falar: foi tão bom esse dia hoje, né? Mas saber que está esgotando. Se coloque de pé, quero orar por você. Ixi, nossa. Amém. Eu quero orar também pela pastora Rosilda, pelo Júlio também, prefeito, está à reeleição. E se tiver mais candidato aqui da igreja, tem mais candidato na igreja, pastor? Da igreja? Tem mais? Amém. Os que tiverem também, eu gostaria de orar por vocês. E orar para que Deus cumpra na vida de cada um o propósito dele. Amém. O propósito. Pode vir, tem os que forem candidatos, queria orar. Porque isso, irmãos, também é uma missão. Isso é um propósito, cada um tem o seu propósito. E a minha oração é que Deus cumpra o propósito. Cumpra o propósito. Podem subir aqui, por favor. Quem? O Bira também?
Você não é candidato, não? Você não vai vir para mim orar por você? Não, eu respeito, claro que eu não vou obrigar a forçar ninguém, mas eu gostaria de orar por todos que são candidatos, por todos, por você também, Bira. A mesma oração que eu faço pela pastora Rosilda, que eu faço pelo prefeito, para a primeira dama, eu faço por você e qualquer outro candidato aqui, né? Lá na igreja nós temos, só na sede, 6 candidatos a vereador. 6 candidatos, né? E eu oro por todos. Domingo eu fui orar e tinha o Douglas, que já é vereador, que é da Assembleia de Deus, estava no culto domingo à noite lá. Tinha a esposa do Oliveira, que é candidata a vereadora. O Oliveira estava no culto. Eu orei por todos, amém? Porque nós oramos para que se cumpra na vida de cada um o propósito de Deus, amém? E se o propósito de Deus se Deus preparou um lugar, um espaço, e precisa da pastora Rosilda, como precisa do Júlio com a sua esposa, ou do Bira, ou qualquer outro, né? A nossa oração é: Deus, cumpra o propósito, amém? Então, a Igreja Batista, irmãos, a igreja, nós como pastores, como igreja, nós não fechamos com candidato nenhum. Esse é o candidato exclusivo da igreja. Ainda que um membro da igreja, né? Um membro da igreja me questionou essa semana, dizendo: pastor, tinha que priorizar mais e tal, por causa do culto de domingo que eu orei por todos. Eu falei: não, amigo, o sistema de governo da Igreja Batista é democrático, e nós oramos por todo, para que Deus cumpra o propósito na vida de todos, né? Que nem aqui, pelo que eu sei, o seu Júlio é candidato único, né? E de verdade eu acho isso maravilhoso, porque mostra para a cidade não só o reconhecimento do trabalho, mas também que o pessoal, porque, irmãos, mostra que o pessoal aposta e acredita na cidade, no trabalho, porque quando saem, né, tipo assim, você vê a cidade, eu vejo Apiacás, como que o meu olhar para Apiacás hoje, uma cidade unida. Eu sei que tem partidos e opiniões diferentes, mas dentro de um propósito maior, porque independente do trabalho desenvolvido pelo prefeito, alguém poderia ter outros partidos, etc. Poderia também, né? E por que isso? Porque mesmo diante das intenções partidárias particular de cada partido, eles entenderam que reconheceram um trabalho feito para a cidade, que é importante ter continuidade. Para mim, pelo menos de fora, assim que eu vejo. Assim, gostaria que também isso, né, também em outras cidades, Alta Floresta, né? Mas a democracia também nos dá essa liberdade de termos opções de escolha e etc, né? E na igreja, irmãos, a gente não impede ninguém de ser candidato. Ninguém. Eu sei, eu não sou besta. Eu sei em Alta Floresta, eu sei, por exemplo, que algumas pessoas que os partidos lançam lá dentro não vão se eleger nunca. É só para tirar voto para a legenda deles, para eles se elegerem. E eu poderia chegar e dizer assim: irmão, você não tem chance, ou aquele não tem chance, etc. Enfim. Mas por que eu não faço isso? Primeiro, porque nós somos democráticos. Segunda coisa, eu oro para que o propósito de Deus se cumpra. Porque, pastora Rosilda, em específico para você agora, aqui, o seu Júlio
tem mais experiência do que nós, que vive na política. E política é um negócio meio complicado, tá? Mas entenda o seguinte: se for o propósito de Deus, eu vou ser eleita, mas se não for, eu vou continuar sendo a mesma pastora. Eu não vou ficar magoada, chateada, revoltada. Poxa, os irmãos tinham que votar em mim, cadê a igreja, cadê os irmãos, cadê os membros, o pessoal, etc. Cada um tem liberdade e tem os seus compromissos também, amigo, parente, como diz, aqui tem outros também irmãos, então vão dividir votos, entendeu? Não é porque não ama, porque não gosta, está entendendo? E a gente precisa entender isso, mas acima disso entender assim, se for o propósito de Deus, vou fazer o meu melhor, vou trabalhar, etc. Agora, o que eu mais peço é, assim, toda missão que Deus nos dá, Deus nunca dá nada para a gente, Deus nunca pede nada para a gente, sem primeiro nos dar. Deus nunca vai pedir uma coisa para mim, ou de mim, que eu não tenha condições de dar. Porque se Ele está pedindo, primeiro Ele já me deu condições ou capacidade para aquilo. Ele não ia dar uma missão para mim que eu não tivesse condições de executá-la. Não seria justo Ele me dar uma carga acima do que eu consiga suportar. Agora eu não posso ser mole e frouxo, né? Diante da missão que Ele me dá. Porque às vezes Ele me deu a missão porque eu tenho capacidade. Eu não posso enterrar o talento, igual o cara. Deu porque tinha condições, mas Ele vai lá e enterra, né? Eu tenho que também ter disposição e lutar por aquilo que Deus me dá. Eu tenho que fazer a minha parte, certo? Mas uma coisa, pastora, tudo que Deus nos dá, nós vamos ter que prestar conta um dia diante dEle. Tudo. E eu posso esconder de todo mundo aqui na terra, mas eu nunca vou conseguir esconder dos olhos de Deus nenhuma das minhas ações ou das minhas atitudes, seja em qualquer função da minha missão, como pastor, como empresário, como cidadão ou como um político também. Pastor, o que você está querendo dizer? Que sendo o plano de Deus, vontade de Deus de colocar lá, é que você honre acima de tudo o nome do Senhor Deus e a igreja do Senhor Jesus, que às vezes acredita, né, e abraça a causa com a gente. Amém? Só esse é o meu pedido como pastor. Pastor, o senhor está pedindo isso por quê? Porque o senhor desconfia de mim? Não, jamais. É porque a gente tem um pouquinho de noção também. Eu sei que você sabe como que é. É só você sentar, seu Júlio, como que é? Fácil. Entendeu? Aí fala para ele, pergunta para José, foi fácil o dia a dia, a batalha? Você, não é fácil, é árdua. Mas se Deus deu uma missão, a gente não pode fugir, ainda que custe a vida da gente. Como Jesus falou, Pedro, se eu quiser eu não morro, cara. Eu nem tinha vindo aqui nessa terra, ninguém me obrigou, ninguém está me matando. Eu vim para cumprir essa missão, e por amor, sabendo que ia custar a vida dele ali. Eu falei, pai, não é fácil não, se possível passa de mim, mas cumpra a tua vontade. Então minha oração é que Deus cumpra a vontade dele. Júlio, dona Karina, que Deus continue dando graça para vocês, tá? Para vocês darem continuidade ao trabalho que vocês, eu acredito que o que vocês estão vendo, diante do preço das lutas, das batalhas, mas eu creio que ver isso hoje na cidade, não ter, sabe, nem oposição, assim, disputa, eu acho que, assim, mostra para vocês, assim, que, né, eu acho que é compensador dizer assim, olha, vale a pena trabalhar, né? E a nossa oração é que nesse próximo mandato vocês façam muito mais, Deus dê muita graça e condições de vocês continuarem fazendo muito, muito mais,
independente de quem for o sucessor amanhã, né? Que Deus dê muita graça, sabe? Que esse trabalho tenha continuidade e sempre, né, melhorando mais e mais, dizendo aqui, ó, para aquele dia chegar diante de Deus, Deus, aquela missão que o Senhor me deu, eu cumpri ela. Fácil não foi, mas eu cumpri o propósito. Então, pastor, que Deus cumpra o propósito dele na sua vida. Igreja,